Olá, queridos amigos e irmãos, estamos juntos agora reunidos novamente para mais um culto da Igreja Evangélica Nazareno de Santo André. Vamos estar agora orando a Deus, entregar esse culto a Ele. Senhor Deus maravilhoso, Deus Santo e Eterno Pai, glórias a Ti te damos, ó Deus, porque estamos juntos agora unidos para louvar-te, Pai, e para escutar a Tua palavra, Pai. Que Seu Santo Espírito possa invadir esse local, invadir a cada lar e falar com cada pessoa. Que o Senhor possa tocar, o Senhor sabe, Pai, o que cada um precisa escutar, Pai. Ó Deus, abençoa a pessoa também que estará trazendo a mensagem, ó Deus. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Vamos estar agora abrindo nossas Bíblias e vamos estar lendo o Salmo de número 98. Eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 4, que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Amém. Glórias a Ti. Vamos estar aproveitando essa liberdade que o nosso Deus nos dá, que possamos estar cantando, glorificando ao nosso Deus, levantando nossas mãos, pois só Ele é digno de ser adorado e de ser exaltado. Amém? Que possamos estar cantando com alegria ao nosso Deus maravilhoso, digno de toda honra. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e a glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Venha
Senhor todos os habitantes da terra. Aclame ao Senhor toda a terra. Firmado estarei, sempre te amarei, ó Deus. Incomparáveis são as tuas promessas para mim. As promessas de Deus são cumpridas. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Amém.
Espírito de Deus está aqui. Está sim nesse local. Amém, Jesus. Está operando aqui em nossos corações. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos Nós cremos, Senhor serão Jesus. livres. Os enfermos e doentes Santo, são sarados. Senhor Jesus. Pois o Espírito de Deus está aqui. Amém, Jesus. Tome posse. Agora para a palavra do nosso Deus, que o Senhor possa estar abençoando também ao mensageiro e falando através dele. Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Muito bom estarmos aqui juntos, participando desse culto ao Senhor, que o nome do Senhor seja exaltado em tudo, em todo o tempo. E nós vamos agora compartilhar um pouco da palavra de Deus, que você possa abrir o seu coração e receber algo do Senhor nessa noite. Hoje nós vamos meditar um pouco e juntos, vamos fazer uma avaliação como está a sua vida espiritual.
né? O tema aqui é avaliar para crescer. Nós frequentemente levamos nossos filhos ao pediatra para fazer uma avaliação do seu crescimento, da sua saúde. Nós mesmos, de tempos em tempos, fazemos check-up para avaliar como estamos, né? Como anda a nossa saúde física, como anda o nosso emocional. E precisamos também avaliar a qualidade da nossa vida espiritual. Ela está relacionada a todas as outras áreas da nossa vida e interfere muito no nosso bem-estar físico, na nossa vida emocional e principalmente no nosso relacionamento com Deus. Muitas coisas mudaram este ano na nossa vida, né? Nos estudos, no trabalho, na forma como nós realizamos as nossas atividades, as coisas mudaram também na igreja, a forma como nós cultuamos, como nos reunimos e tivemos aí que nos adaptar, né? A forma como nós servimos na igreja, mas não mudou o significado de sermos igreja. E é isso que nós também vamos avaliar hoje, como nós estamos sendo igreja diante de tantas mudanças. Não tem como avaliar a nossa vida espiritual sem avaliar também a nossa relação com a igreja. E você vai entender por quê. Nós vamos usar um texto aqui da carta de Paulo aos Efésios que descreve bem essa relação. Eu convido você a abrir lá em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 16. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. No decorrer aqui da nossa palavra, eu vou fazer 4 perguntas avaliativas e você aí no seu coração, com a ajuda do Espírito Santo, vai responder a si mesmo como está a sua vida nesse aspecto. A primeira pergunta que nós vamos fazer é: você está vivendo em unidade com o corpo de Cristo? Você está vivendo em unidade com o corpo de Cristo? Nesse texto de Efésios, versículo 4, diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A unidade do corpo de Cristo, a igreja, é um princípio que é deixado muito claro na palavra de Deus, né? O interesse de Deus em ver a unidade do seu corpo, né? Daqueles que recebem a Jesus no seu coração, e Jesus deixou claro na sua oração sacerdotal, que está lá em João, capítulo 17, eu vou ler um trechinho dessa oração de Jesus, a partir do verso 20 ao 23, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha que tremenda, né? Essa palavra, esse desejo aqui do Senhor Jesus expresso, orando por nós, né? E aí o exemplo é a própria Trindade, a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um, né? Um só Deus. E há várias citações aqui nesse texto que nós lemos de Efésios, né? Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus, né? E o propósito aqui que Jesus expressa nessa oração é o testemunho para que o mundo conheça. A igreja não pode ser motivo de escândalo, motivo de divisão. Muitos se afastam ou deixam de conhecer a Deus por causa do mau testemunho da igreja, por causa da falta de unidade da igreja, né? Quando existem divisões, quando existem atritos e conflitos, nós sabemos que isso é muito difícil, e eu nem vou aprofundar aqui o assunto, né? O nosso país aqui é muito recheado de denominações, de placas de igreja diferente, até de teologias diferentes, né? E isso às vezes atrapalha, assim, na hora de as pessoas conhecerem, se chegarem a Jesus, né? Mas é lógico que nós cremos aí na ação do Espírito Santo, na vida de cada pessoa, e isso não será impedimento, mas às vezes atrapalha, né? É necessário esforço, de fato, para preservar a unidade do Espírito, não é fácil. Logo no início desse texto de Efésios, Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, rogo-vos já é uma palavra forte, é um pedido muito forte. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, esforçando-vos diligentemente, né? Olha a intensidade aqui também da fala de Paulo, né? Nós precisamos nos esforçar para viver em unidade com o corpo de Cristo, que é a igreja. Isso não é fácil, quer dizer fazer parte, mas fazer parte não apenas com o seu nome ali na lista de rol de membros, porque você foi transferido de uma outra igreja, ou porque você foi batizado na nossa igreja, né? Ou em alguma igreja. Não é isso fazer parte, né? Fazer parte é saber aquilo que está acontecendo na vida dos seus irmãos, aquilo que está acontecendo na vida da igreja, no dia a dia da igreja. Não para fofocar, né? Não por causa de algum outro interesse, não é isso, isso não leva a lugar algum, não dá glórias a Deus, né? Mas é para se envolver, é para dar suporte ao outro, em amor, como diz esse texto, né? Ter paciência com os membros mais fracos, com aqueles que são
novos na fé, né? Fala da humildade, da mansidão, da longanimidade e preservar a paz. Isso é responsabilidade de cada um de nós, preservar a paz dentro do corpo de Cristo. Você precisa fazer o melhor que você pode para viver em paz. Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso com todos, né? Dentro da igreja mais ainda, porque nós somos testemunhas do Senhor. Muitos têm aproveitado esse isolamento e se isolado mesmo, né? Tem algumas pessoas que, se ninguém for atrás, ninguém fica nem sabendo se está vivo, se está morto, se está bem, se está acontecendo alguma coisa, né? Eu sei que algumas pessoas já são naturalmente mais sossegadas, mais na sua, como a gente diz, né? Alguns já eram assim antes, isso faz parte da personalidade, isso não é uma crítica, né? Mas agora parece que piorou. Alguns sumiram realmente, né? Algumas pessoas, e eu tô falando de uma forma generalizada aí, né? O esforço existe porque a convivência não é fácil. Existe a necessidade de se esforçar para estar em comunhão. Entende o que eu estou dizendo? É muito mais fácil nós estarmos no conforto ali da nossa casa, com as nossas coisas, está tudo bem, eu estou bem suprida aqui na minha família, tá tudo fluindo bem, então ok, tá tudo bem aqui, por que que eu vou me esforçar para saber do outro? Agora, é justamente esse esforço, né, que Paulo fala aqui, que requer humildade, né, mansidão, longanimidade, um desejo realmente de servir, a gente pode dizer assim. Quando nós nos esforçamos para conviver como igreja, Deus está trabalhando algo em nós. Você até pode pensar que Deus está trabalhando alguma coisa na vida daquele irmão que está cheio de problemas e que você vai ajudar, né? Um irmão difícil que está passando por momentos difíceis ou que é muito sensível e nesse momento está com medo, está cheio de dificuldades. Mas na verdade Deus está trabalhando algo em você quando Ele te pede para se relacionar com esse irmão, com essa outra pessoa. Deus sempre está trabalhando algo em nós quando nós servimos, né? Além de estar trabalhando algo no outro também. Hoje a nossa convivência está limitada, com certeza, né? Às redes sociais, a alguns poucos encontros que nós podemos ter já. Nós estamos aprendendo a nos enxergar de outras formas, né? Indiretamente. Algumas pessoas expressam mais fácil as suas dificuldades, são mais transparentes, né? Já chega ali nos grupos, já coloca a sua dificuldade, pede oração. E tem aqueles que ficam nas entrelinhas, né? Que a gente precisa aprender a ler qual é essa linguagem, né? Há pessoas que falam com uma linguagem mais subjetiva, mas estão pedindo ajuda da mesma forma. E outros ainda ficam ali só observando, né? São aqueles do background ali, que ficam olhando, que ficam observando, ou às vezes nem isso, né? Se desligam mesmo e estão vivendo as suas vidas. Como tem sido a sua convivência com a igreja nesses últimos tempos? Você tem estado presente, atuante, interessado ou está agindo como um espectador, até mesmo como um membro fantasma? Sabe qual é o membro fantasma do corpo? Quando alguém perde uma parte do seu corpo num acidente ou alguma coisa assim, ele continua sentindo aquela parte ali por causa das ligações, dos nervos. O corpo humano é algo fantástico. E aí você sente falta daquele membro, você sente como se ele estivesse ali, mas ele não está, né? Então há muitas pessoas que estão sendo membros fantasmas, todos estão sentindo falta, mas ele nunca está lá. Então pensa um pouquinho nisso, né? Como é que tem sido a sua convivência
com o corpo de Cristo, né? Você está vivendo em unidade com o corpo de Cristo? A segunda pergunta para nossa reflexão nessa noite é: você tem exercido os seus dons espirituais? E nesse texto de Efésios, versículo 11, Paulo diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons espirituais, eles foram concedidos para a edificação do corpo de Cristo, para serem utilizados para o serviço à igreja primeiramente, ao corpo de Cristo. Todo cristão, todo aquele que é convertido, que já recebeu o Senhor Jesus no seu coração, tem a presença do Espírito Santo, tem pelo menos um dom espiritual, uma dádiva concedida pelo Espírito Santo para ser exercitada no corpo. Isso é uma capacidade especial, diferente, sobrenatural, concedida pelo Espírito Santo. É diferente dos nossos talentos naturais, das nossas habilidades naturais, embora o Espírito Santo muitas vezes aproveita até essas qualidades que nós já temos. Não é algo também que nós podemos produzir por nós mesmos, né? Se é uma dádiva do Espírito Santo, é algo concedido por ele, é dele. Embora nós podemos desenvolver e devemos desenvolver e aperfeiçoar esses dons espirituais. Além desse texto de Efésios aqui, há outros textos que citam a variedade de dons. Se você tem interesse, se você nunca leu sobre o assunto, lá em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 também, há outras listas de dons. Você pode ainda saber mais sobre isso conversando conosco, né? Qualquer um dos líderes da igreja, nós temos material que você pode ler, que você pode aprender e estudar sobre isso. A igreja continua sendo um corpo, e um corpo precisa de todas as suas partes funcionando, né? Muitos cristãos estão deixando os seus dons de quarentena também, estão deixando os seus dons no isolamento social. Lembre-se de que os dons não pegam Covid-19, né? Os dons não estão sujeitos aí à pandemia. Você não precisa ter medo de expor os seus dons espirituais no meio da pandemia. Eles não serão contaminados, né? Pelo contrário, eles serão talvez até melhor utilizados nesse momento de necessidade. A igreja está se adaptando a essa realidade nesses tempos de pandemia e nós precisamos adaptar o uso dos dons também. Nós já temos alguns exemplos aí, né? A equipe de louvor que aprendeu a utilizar as gravações, eles têm feito trabalhos aí muito legais, né, para servir nos cultos. O Ministério de Ensino, aprendendo a utilizar os recursos da aula online, isso foi tudo muito novo para nós, né? Buscando recursos, a criatividade para ministrar às crianças. O nosso ministério aí de diaconia, aprendendo a montar e a entregar cestas básicas através de drive-thru. Lembra que lá nos primeiros dias foi feito assim, né? Os pastores estão aprendendo a enxergar a igreja através da lente da câmera, o que não é nada fácil, né? Porque ele nunca sabe quem está ali, quem vai alcançar essa mensagem, né? A quem será alcançado. Isso é muito difícil, o trabalho dos pastores. Os pregadores e pregadoras, né? Buscando recursos para trazer as meditações aí diárias, para dinamizar esse estudo, para que a igreja seja alimentada adequadamente. Agora, lembre que os pastores, eles têm se esforçado muito, né? Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, mas eles não têm todos os dons. Não é assim que funciona, eles não vão suprir a igreja toda sozinhos. Você continua sendo importante e essencial para o corpo. Você é uma parte importante do corpo de Cristo.
E há muita coisa ainda que pode ser feita, né? Utilizando os dons mesmo. Aqueles que têm o dom de servir podem ajudar em diversas necessidades da igreja. As necessidades continuam a mesma. Ainda há espaço para aqueles que ensinam. É só você demonstrar interesse, né? Quando nós começamos aqui as ministrações com as crianças, chegou a tia Elaine para mim, olha, vamos começar a fazer vídeo para as crianças, né, pequenininhas, porque a gente não tinha como ministrar para elas em aula, a atenção delas é muito limitada. E a tia Elaine começou os seus vídeos e tem sido uma bênção, né? Foi uma iniciativa, uma demonstração de interesse. Há pessoas que você pode ligar, que você pode orar pelo telefone mesmo. Você não precisa ter contato, né? Se você não quiser assim ou por causa dessa situação, você pode compartilhar um texto bíblico, você pode fazer um bolo, você pode fazer um prato e levar até a casa da outra pessoa, não precisa nem entrar, você deixa lá no portão, né? Você pode abençoar financeiramente a vida de alguém que está desempregado ou passando necessidade. Você pode interceder mais intensamente, gastar tempo aí nos pedidos de oração que são colocados nos grupos. Você pode até evangelizar através das redes sociais, né? Usar sabiamente esses recursos que hoje as pessoas têm tão fácil acesso aí nas suas mãos o tempo todo. Enfim, há muitas coisas. Peça ao Espírito Santo sabedoria e criatividade para você poder continuar exercendo os seus dons nesse momento. A igreja precisa de você, você é parte do corpo de Cristo e você faz falta quando você não está funcionando, né? Assim como no seu corpo, se alguma parte não funcionar, com certeza você vai sentir falta. Assim é o corpo de Cristo. Uma boa forma de você avaliar a sua vida espiritual é checar como anda o exercício dos seus dons. Pense nisso. A terceira pergunta para a nossa reflexão nessa noite. Você tem permanecido firme na fé, nas convicções da palavra de Deus? Você tem permanecido firme naquilo que você crê? Versículos 13 e 14 lá de Efésios 4 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você tem que saber os fundamentos da sua fé, onde você tem, né, o seu alicerce, a sua convicção. Isso é algo que você precisa ter em mente, estar firme. Paulo diz lá aos Colossenses, capítulo 1, versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, do corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui está muito claramente, né, esse alicerce, essa base da nossa fé que está no sacrifício, na morte, na ressurreição de Jesus por nós e ponto, né? Aqui está a essência. Esse fato já consumado mudou toda a nossa condição diante de Deus, né? Mudou a nossa história, não somente aqui, mas pela eternidade. Nele nós temos esperança, é o que diz o texto aqui, não nos deixe afastar, né? Não vos deixe afastar da esperança desse evangelho, né? Aquilo que vale pela eternidade. Sabendo disso, a nossa fé não muda de acordo com as circunstâncias ou com a influência das pessoas, por pior que esteja esse momento, a nossa fé não muda. Pelo contrário, ela vai sendo provada, né? Cada vez mais através das situações difíceis. O nosso olhar, ele não está limitado ao momento presente,
apenas, mas enxerga propósitos do reino de Deus em tudo aquilo que acontece. Né? Quantas vezes já repetimos aqui, já ouvimos que Deus está no controle. O reino de Deus, ele não tem a ver com o nosso interesse particular, mas com aquilo que Deus está desejando e que Deus vai cumprir no todo. Né? O reino de Deus, ele é amplo. Então não tem a ver com aquilo que eu ou você particularmente estamos passando, embora Deus, né, ele tenha esse olhar individual por causa do seu infinito amor, né, por nós, ele consegue nos alcançar individualmente, mas há propósitos que são muito maiores. Há muitas pessoas, há muita gente induzindo ao erro, criando artimanhas, né? E cristãos aí que não estão tão convictos, tão firmes, estabelecidos na sua fé, estão se deixando levar. Por exemplo, até a própria ideia de que a igreja não é mais tão necessária assim, né? Você pode continuar aí no seu canto, na sua casa e viver bem, e para que você precisa, né, da igreja? Para que você precisa ir à igreja? Leva isso ao individualismo, ao egoísmo, né? Afastando os cristãos do corpo de Cristo. Isso é uma ideia contrária à palavra de Deus, né? Nós estamos citando aqui textos que falam o contrário disso, né? Nós precisamos viver como corpo. E Paulo diz ali aos Efésios, para não sermos como meninos, a criança que ainda não amadureceu, que se agita de um lado para o outro conforme o interesse, né? Onde está mais colorido, onde está mais bonito, onde tem mais festa, é onde a criança vai querer ir. Mas os varões perfeitos, né? Aqueles que são maduros, eles são firmes na sua fé. Eles não se deixam abalar e eles não se deixam iludir por outras ofertas. Pense nisso e avalie. Você tem permanecido na fé? Você tem permanecido nas convicções da palavra de Deus? E a última pergunta para nossa reflexão. Você continua crescendo na sua vida espiritual? Na sua relação com Deus? Você continua crescendo? Versículo 15 de Efésios 4. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja bem, o corpo precisa crescer igualmente, amadurecer em unidade, não pode ficar estagnado ou ter alguma de suas partes que não esteja crescendo. Imagina se isso acontece no corpo, né? Você desenvolve todos os seus membros, mas uma parte não, né? Seria estranho. O corpo bem ajustado, olha que interessante essa ilustração aqui de Paulo, né? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, né? Toda partezinha ali é importante do nosso corpo, segundo a justa cooperação de cada parte, porque o corpo trabalha justamente com o todo. Mesmo que seja uma mão ali fazendo alguma coisa, só a mão pegando alguma coisa, mas houve um comando do cérebro, ao equilíbrio do corpo funcionando, ao sangue que está correndo ali, né, e possibilitando esse movimento, aos músculos trabalhando em conjunto, os nervos. Então não existe, né, o trabalho individual isolado dentro do corpo. E ele precisa crescer junto. Esse texto, esse versículo aqui também, 16, né? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós cuidamos e edificamos um ao outro. Quando você exerce os seus dons, quando você cresce, quando você busca o Senhor, você está ajudando o seu irmão também a crescer. Você está contribuindo com a sua maturidade, com a sua forma de falar, com o seu testemunho.
Quando você aplica, né, o conhecimento da palavra de Deus na sua vida, você está edificando e ajudando outros a crescer. E aí você vai contribuir para que o reino de Deus cresça, né? Aí nessa igreja universal que a gente pensa, né? Igreja de Deus espalhada em toda a face da terra, não só na igreja local, você faz parte desse reino, né? Lá no céu será assim. Então, você consegue entender por que que nós precisamos ser corpo, entender por que que não dá para viver isolado. Hebreus, capítulo 10, versículo 23 a 25, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você entendeu como precisa da igreja e a igreja precisa de você para crescer juntos? Você consegue entender como o seu crescimento espiritual está vinculado à sua participação no corpo de Cristo, ao exercício dos seus dons espirituais e ao crescimento do reino de Deus como um todo? Que a igreja possa ser despertada por essa palavra, que eu e você possamos ser despertados e voltarmos a agir como igreja. Não é a pandemia que deve impedir isso ou qualquer outra limitação, mas que cada parte do corpo possa voltar a agir plenamente, a funcionar plenamente para a sua própria edificação e crescimento e para glorificar o nome de Cristo, que é o cabeça, como diz a palavra, né? É Ele que está no comando do corpo. Ele é o cabeça, Cristo. Qual é a sua parte? Como você tem funcionado dentro do corpo? Como está a sua vida espiritual? O que está faltando para você ser do jeito que Deus deseja e para você funcionar, né, dessa forma, edificando a vida de outros e sendo edificado e crescendo junto e exercitando, né, todos os seus dons? O que falta para você? Talvez seja apenas uma decisão, um reconhecimento, um colocar-se diante do Senhor, um dizer: Senhor, eu estou aqui, né? Usa a minha vida, me dá criatividade, me dá oportunidades, e não vão faltar oportunidades, você pode ter certeza disso, porque as necessidades são muitas. Amém? Que o Senhor se agrade de nós, né? Aqui como igreja local, como reino de Deus, que o Senhor possa olhar para nós e se agradar daquilo que Ele vê. Esse é o desejo do meu coração e eu creio que é o desejo do seu coração também. Então, vamos orar nesse sentido agora, né? Que o Senhor possa realmente nos ajudar nessas nossas dificuldades aí, em colocarmos realmente a nossa vida à disposição do Senhor. Vamos orar. Ó Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por esse reavivar, ó Pai, no nosso coração, da necessidade, Senhor, de sermos igreja, de voltarmos a agir como igreja. Que todas essas coisas, Senhor, que têm acontecido nesse momento não sejam impedimento para a igreja do Senhor. Que nós possamos enxergar além, ó Pai, enxergar o reino do Senhor, ó Deus, aqueles propósitos que o Senhor tem cumprido e vai cumprir de forma universal, ó Pai, porque o Senhor não está limitado a nada. Mas, ó Pai, que nós possamos, apesar de sermos pequenas partes, mas estarmos funcionando bem, Senhor. Seja como igreja local, seja como indivíduos, parte do corpo, possamos funcionar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa reavivar em nós os dons espirituais que nos foram concedidos, ou conceder outros dons conforme a necessidade da igreja.
mas que nós possamos nos conscientizar, Senhor, de qual é a nossa parte. Ó Pai, que haja crescimento, que haja interesse, Senhor, de cada um em se desenvolver, em crescer, em ficar firme na sua fé, não dar ouvidos àquelas coisas que vêm à nossa volta o tempo todo, tentando nos distrair. Ó Pai, mas que possamos estar firmes, Senhor, arraigados mesmo, alicerçados na nossa fé. Ó Deus, e que o Senhor possa fazer ainda grandes coisas, Senhor. Nós sabemos que há muito caminho ainda pela frente para ser trilhado pela igreja, até que o Senhor volte, até que tudo isso seja consumado, Senhor, conforme aquilo que o Senhor determinar. Mas que nós não sejamos envergonhados, Senhor, com relação aos nossos dons, aos nossos talentos, aquilo que o Senhor tem nos dado, que possamos trabalhar, Senhor, para edificação e principalmente para a glória do Teu nome. O Senhor é digno de toda adoração, o Senhor que é o cabeça, o Senhor que nos dá a direção e a sabedoria em todas as coisas. Nós te bendizemos e te adoramos, Senhor, precisamos de Ti, dependemos do Senhor em todas as coisas e queremos mais uma vez, Senhor, consagrar as nossas vidas a Ti, ao serviço do Senhor, ao exercício dos dons, a participação no corpo de Cristo, na igreja, Senhor, nos consagramos assim. Eu faço isso aqui, Senhor, com o meu coração e que cada pessoa, cada irmão que está orando agora também assim o faça, Senhor, colocando o seu coração, a sua vida diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, que Deus seja louvado, né, e engrandecido sempre. Nós vamos ouvir agora ainda mais um cântico que tem a ver com essa palavra também, que você seja edificado e cante junto agora esse cântico. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão.
Muito bem. Glórias ao Senhor que nos tem feito ser corpo, né? E podermos andar em unidade. E agora juntos também nós vamos fazer uma oração final de intercessão. Temos ainda várias necessidades, né, que estão sendo colocadas nos grupos ali da igreja, principalmente necessidades de saúde, pessoas enfermas, e vamos interceder, né, por eles, que você coloque aí no seu coração, se vier alguém à tua mente, você vá colocando diante do Senhor enquanto oramos. Senhor Deus, como igreja agora, exercitando já, Senhor, a oração em unidade, nós colocamos diante do Senhor todas as necessidades, ó Pai, das famílias que têm sofrido, Senhor, com enfermidades, que tem pessoas ali hospitalizadas, ó Deus, nós intercedemos por essas vidas, pedimos que o Senhor esteja estendendo a tua mão ali, ó Pai, visitando no hospital, Senhor, em casa, onde houver, Senhor, enfermos, que o Senhor possa levar o teu bálsamo de cura, Senhor, a restauração, trazendo, Senhor, uma recuperação plena, ó Pai, que não fiquem sequelas, Senhor, naqueles que estão sendo curados da Covid, ó Deus, ou qualquer outra enfermidade, Senhor, que tem acometido, ó Deus, os teus servos e mesmo aqueles que não conhecem ainda o Senhor, ó Pai, mas que também possam ser alcançados pela cura, pela nossa intercessão nesse momento. Colocamos vida, Senhor, diante do teu altar, porque é o Senhor quem cura, é o Senhor quem opera os milagres, e é em Ti que nós confiamos, ó Pai, a nossa fé, a nossa confiança está num Deus que faz milagres, que ainda faz milagres, Senhor. Por isso apresentamos diante do Senhor, colocamos também, ó Pai, as famílias que estão passando por conflitos, ó Deus, os casais, Senhor, que têm sido afligidos por conflitos nesse momento, Senhor, aqueles que têm pensado em separação, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, para que o Senhor esteja quebrantando, ó Deus, esses corações, principalmente aqueles que uma vez se uniram no altar do Senhor, ó Deus, ó Pai, quebranta, Senhor, os corações, todo orgulho, que haja, Senhor, um reconhecimento, que haja uma disposição, ó Pai, de perdoar, de seguir em frente juntos, de abençoar a vida dos filhos. Nós abençoamos, Senhor, a vida das crianças também, que estão, ó Deus, também tendo que se adaptar a essa situação, que muitas vezes se acham estressadas, cansadas, que o Senhor esteja renovando a vida das crianças também, que o Senhor as alcance através da tua palavra, ó Deus, que elas sejam tocadas e despertadas também a seguir a vida com o Senhor, ao lado do Senhor, que entendam a importância de buscar o Senhor em todas as coisas. Abençoa a vida dos jovens, ó Pai, que também estão perdidos, muitas vezes isolados ali nos seus quartos, com as redes sociais e às vezes com a mente dominada, Senhor, pelo pecado ou por outras influências. Em nome de Jesus, Senhor, faça lembrar, ó Pai, aquilo que aprenderam, ó Deus, e que voltem o seu coração para Ti, e que muitos sejam alcançados, Senhor, muitas vidas aflitas e desesperadas nesse momento sejam alcançadas pela Tua palavra, e que nós, como corpo, Senhor, possamos contribuir para que essas vidas, para que mais pessoas conheçam o Senhor Jesus e sejam transformadas e restauradas. Colocamos, Senhor, diante de Ti qualquer outra necessidade, seja financeira, Senhor, ou qualquer outro problema que possa estar acontecendo nesse momento, ó Pai, pelo qual os irmãos também têm orado, que o Senhor possa olhar essas causas, ó Pai, e colocar ali a Tua mão e agir, Senhor, em favor de todas essas necessidades. Nós entregamos a Ti
e pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada lar agora, Senhor, que tu estejas presente ali, abençoando, edificando, trazendo crescimento, trazendo alegria, Senhor, da tua presença. É assim que nós oramos e encerramos esse culto, ó Deus, dando glórias ao teu nome mais uma vez, porque o Senhor é digno de receber todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Mais uma vez oramos por isso, e que você fique aí em contato, né, com a igreja através das redes sociais, participando dos cultos. Domingo temos o culto lá presencial às 9h30 da manhã, se você tem disponibilidade para ir, se você não está em nenhum grupo de risco, venha participar, né? Ainda não temos ali um trabalho para as crianças, precisamos estudar cuidadosamente, né, como voltar esse ministério com as crianças, mas temos feito ali nos sábados, aos sábados às 16 horas, pelo Zoom, temos feito a aula com as crianças. Então, todos são bem-vindos a participar, né, nessa aula das crianças. E qualquer outra necessidade, você tem acesso, né, aos pastores, aos líderes da igreja. Não deixe de contribuir também com os seus dízimos, fazer a sua parte como corpo de Cristo, né? E que Deus abençoe a sua vida, o restante dessa semana, em nome de Jesus. Fique com Deus.